Há momentos na tapeçaria da história humana em que o véu entre o visível e o invisível parece se afinar, revelando um drama de proporções cósmicas, um conflito que ecoa para além dos limites do tempo e do espaço. Poucas narrativas bíblicas capturam essa tensão de forma tão visceral quanto o livro de Jó. Mas além da história de um homem justo e seu sofrimento, esconde-se um evento ainda mais intrigante, um encontro que desafia nossa compreensão e nos força a questionar. O que realmente acontece nos bastidores do universo? Existe um tribunal celestial? Quem são os acusadores? E o que ou quem está em jogo? Você já sentiu que sua vida estava sendo testada além do limite do suportável? Que forças invisíveis pareciam conspirar contra sua paz? O que você talvez não saiba é que, segundo as Escrituras, a sua fidelidade a Deus pode ser o tema central de um debate em uma esfera que seus olhos não podem ver. Existe um lugar onde o destino dos homens é discutido diante do Criador, um tribunal celestial. Para desvendar este mistério, precisamos ir além das interpretações superficiais e mergulhar nas profundezas do texto sagrado, explorando cada palavra, cada contexto, como um arqueólogo desenterra relíquias preciosas. Antes de prosseguir, se você busca desvendar os segredos mais profundos da Escritura e expandir sua compreensão sobre a guerra espiritual, considere se inscrever no nosso canal, o Escritura Infinita. Aqui, cada história bíblica é um portal para a sabedoria divina. Nossa jornada começa não na Terra, mas em um lugar que a Escritura chama de céu. Um termo que, em seu sentido original hebraico, Shamayim, pode denotar tanto o firmamento visível quanto a esfera da habitação divina. Repara lá que o livro de Jó nos transporta, de forma abrupta e quase chocante. A narrativa não se inicia com Jó, o patriarca piedoso, mas com uma cena que se desenrola no conselho divino, um ambiente celestial de luz e símbolos de autoridade. O texto hebraico, em Jó 1:6, nos diz: Ora, aconteceu um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e Satanás veio também entre eles. Esta frase, simples em sua construção, é carregada de significado teológico e histórico. Quem são esses filhos de Deus? No hebraico, Bnei Elohim, não são meros homens nem tampouco anjos no sentido mais comum que imaginamos. A exegese cuidadosa de textos como Gênesis 6:2 e Salmos 29:1 sugere que estes são seres celestiais, possivelmente divindades menores ou membros do conselho divino, uma corte que, em diversas passagens do Antigo Testamento, parece rodear o trono de Yahweh, mas a presença que realmente nos intriga é a de Satanás. Aqui o nome não é um nome próprio no sentido de uma identidade individual, mas sim um título, uma função. A palavra hebraica Ha-Satan significa o adversário, o acusador. Ele não é apresentado como um intruso, mas como alguém que tem acesso, que comparece diante do Senhor entre os demais filhos de Deus. Isso nos força a reconsiderar a natureza de seu papel original e a dinâmica desse tribunal celestial. Ele não é um inimigo externo que age fora do controle de Deus, mas um elemento, ainda que maligno, dentro de uma estrutura maior de soberania divina. Ele atua sob o olhar daquele que tudo vê. O que fazia Ha-Satan ali? A Escritura é clara. Ele veio apresentar-se perante o Senhor. Isso sugere um tipo de prestação de contas, um comparecimento obrigatório diante da autoridade suprema. Mas, em vez de um relatório de serviço, ele é questionado por Deus. De onde vens? A resposta de Satanás é enigmática e reveladora, de rodear a terra e de passear por ela. Jó 1:7. Esta é a descrição de um observador, um espião, um procurador, que vasculha o mundo em busca de evidências de falhas de acusações. Ele não é onipresente, mas um viajante incansável. E é nesse contexto, nesse conselho celestial, onde o acusador tem voz, que Deus, de forma soberana e proposital, introduz o nome de Jó. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó 1:8. Esta não é uma pergunta passiva, é um desafio, um convite ao escrutínio. Deus está, de fato, apresentando Jó ao seu adversário. Isso nos leva a uma profunda reflexão sobre a soberania de Deus e a permissão do mal. Por que Deus faria isso? Por que expor um servo tão fiel a tal escrutínio e a tamanha provação?
Este é o coração do mistério que assombra a humanidade. A resposta de Satanás não tarda e é carregada de cinismo. Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende agora a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Jó 1, 9, 11. Aqui, o acusador revela sua tese central. A fé de Jó é transacional, baseada em recompensas. Ele serve a Deus por interesse, não por amor genuíno. A integridade de Jó para Satanás é uma ilusão, um subproduto da prosperidade e da proteção divina. É crucial notar que Satanás não acusa Jó de pecado específico, mas sim de motivação impura. Ele desafia a própria natureza da fé e da adoração. É uma acusação que ressoa através da história, questionando a pureza de cada ato de devoção. E a licença divina é dada. Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra a sua pessoa não estendas a tua mão. Jó 1:12. Deus estabelece um limite claro. A vida de Jó está protegida. A provação tem um propósito, um controle e uma baliza divina que o mal não pode ultrapassar. O que se segue é uma sequência de eventos catastróficos que se abatem sobre Jó. A perda de seus bens, de seus servos e a mais devastadora de todas, a morte de seus 10 filhos. Tudo em um único dia. A notícia chega a Jó em ondas, cada mensageiro trazendo uma calamidade pior que a anterior, transformando sua vida de abundância em cinzas e luto em questão de horas. A reação de Jó é um testemunho de sua fé inabalável. Ele rasga suas vestes, rapa a cabeça, sinais de luto profundo na cultura da época, e prostra-se em terra, adorando. Suas palavras são um hino de entrega e reconhecimento da soberania divina. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. E a Escritura atesta solenemente. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó 1:22. A primeira rodada do desafio de Satanás falhou miseravelmente. A fé de Jó resistiu ao impacto da perda total. Mas o drama celestial não termina aqui. Mais uma vez, o texto nos transporta para o conselho divino. E aconteceu outra vez que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e Satanás veio também entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Jó 2:1. A repetição é intencional e pedagógica, marcando a continuidade do tribunal e a insistência do acusador. O mesmo questionamento de Deus é feito: de onde vens? E a mesma resposta insolente de Satanás: de rodear a terra e de passear por ela. Jó 2:2. Novamente, Deus reitera a integridade de Jó, triunfando sobre a acusação anterior. Observaste o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele ainda retém a sua integridade, embora tu me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Jó 2:3. A frase hebraica Watsitetenibu, traduzida como embora tu me incitaste contra ele, é poderosa e profunda. Deus reconhece a ação instigadora de Satanás, mas a enquadra perfeitamente dentro de sua própria soberania. O mal serve, mesmo que involuntariamente e com intenções perversas, aos propósitos finais de Deus. Satanás, porém, não desiste de sua tese maligna. Ele aprofunda seu ataque, agora mirando a própria carne e a biologia de Jó, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, agora a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Jó 2:4-5. A acusação aqui é ainda mais cruel e visceral. A vida e a saúde são os últimos bens que um homem protegerá com unhas e dentes. Satanás sugere que o homem trocará tudo, até mesmo sua consciência e sua fé, apenas para preservar-se da dor e da morte. E a permissão divina é concedida novamente, mas com um limite crucial e inviolável. Eis que ele está na tua mão, porém poupa a sua vida. Jó 2:6. A soberania de Deus é absoluta. Satanás tem poder, mas é um poder delegado, circunscrito por fronteiras intransponíveis definidas pelo Criador. Ele pode afligir o corpo,
mas não pode destruir a alma ou a vida de Jó sem a autorização final. Então, Satanás se retira da presença do Senhor e Jó é atingido por úlceras malignas da planta do pé ao alto da cabeça. Sua dor é física, emocional e social. Ele torna-se um pária, sentado entre as cinzas. Sua esposa, vendo o sofrimento excruciante e a ruína absoluta, o incita ao desespero. Ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2:9. Mas Jó, em meio à agonia, mantém a lucidez espiritual e a repreende com firmeza. Como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Jó 2:10a. E novamente, o texto sagrado conclui com uma nota de vitória. Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Jó 2:10b. Este tribunal celestial é um evento singular na Escritura que nos oferece um vislumbre raro de uma realidade espiritual que permanece oculta aos nossos sentidos naturais. Não é uma ficção alegórica ou uma fábula, mas um relato de uma dinâmica que a Bíblia apresenta como real e que impacta diretamente a existência humana. A narrativa de Jó não é apenas sobre a paciência de um homem, mas sobre a integridade da fé diante do ataque mais feroz que se possa imaginar. É sobre a soberania de Deus que permite a provação, não para punir de forma arbitrária, mas para refinar, para expor a autenticidade da devoção e para silenciar o acusador diante de todo o universo. A presença de Satanás neste conselho divino é um lembrete sombrio de sua função como o acusador dos nossos irmãos, como descrito em Apocalipse. Ele não é um inimigo que trabalha fora da alçada de Deus, mas um adversário que, paradoxalmente, acaba servindo aos propósitos divinos ao testar a qualidade do caráter humano. Ele é o promotor no tribunal celestial, buscando falhas, testando a lealdade e questionando a pureza das intenções de cada servo. A história de Jó nos ensina que a guerra espiritual é muito mais profunda do que imaginamos. Não é apenas sobre demônios e manifestações externas, mas sobre a batalha silenciosa pelas nossas motivações, pela pureza da nossa fé e pela nossa lealdade incondicional a Deus, quando tudo o que temos nos é tirado. Jó não sabia o que acontecia nos céus. Ele não tinha acesso à transcrição daquele julgamento. Ele não conhecia a conversa entre Deus e o acusador. Ele vivia a sua dor, a sua perplexidade e a sua perda, sem compreender a causa última por trás de tudo. E essa é a nossa realidade cotidiana. Muitas vezes passamos por vales escuros e provações severas, sem entender o porquê, sem vislumbrar o drama cósmico que está se desenrolando nos bastidores da eternidade. A soberania de Deus, neste contexto, não significa passividade diante do sofrimento, mas um controle ativo e protetor, mesmo sobre as ações do adversário mais cruel. Deus estabelece os limites, define as regras do teste e garante que o resultado final, por mais difícil que seja o processo, sempre glorificará seu nome e revelará a autenticidade da fé de seus eleitos. Jó é a prova viva de que a verdadeira fé não é uma moeda de troca baseada em bênçãos materiais ou saúde física, mas reside na adoração incondicional de um coração que reconhece a Deus como Senhor absoluto, tanto no Monte da Bênção quanto no Vale da Dor. O que aprendemos então do Tribunal Celestial de Jó? Aprendemos que a integridade será testada, que a fé será provada como o ouro no fogo e que o propósito de Deus se cumpre de forma perfeita, mesmo através das adversidades mais severas. Aprendemos que há um drama invisível acontecendo agora mesmo, uma guerra espiritual travada não com armas de carne e sangue, mas com a lealdade do coração humano e com a verdade das nossas intenções. Nesse conflito de proporções eternas, a soberania de Deus é a nossa única rocha inabalável. Este vislumbre do tribunal não é uma história sensacionalista para entretenimento, mas uma verdade profunda e transformadora sobre a natureza da fé e do sofrimento. Ela nos convida a fazer uma autoanálise honesta e profunda. Servimos a Deus por aquilo que Ele coloca em nossas mãos ou por quem Ele é em sua essência santa? Se você foi edificado e desafiado por esta análise detalhada e deseja continuar explorando as verdades eternas das Escrituras, deixe seu like para que esta mensagem alcance mais vidas. Compartilhe este estudo com aqueles que estão atravessando desertos
e buscam compreender a vontade de Deus. E, acima de tudo, inscreva-se no canal Escritura Infinita para não perder nenhum de nossos próximos mergulhos na palavra. A verdade está esperando para ser descoberta por aqueles que a buscam de todo o coração.